Toto Wolff já vem mostrando de certa forma os primeiros sinais da força política da Mercedes de uma forma geral. Aparentemente, o comandante da equipe alemã não gostaria que uma nova equipe entrasse na Fórmula 1, apesar de diversos pedidos. Inclusive o próprio Toto Wolff já falou para Mario Andretti, ou melhor dizendo, Michael Andretti, que para ele entrar na Fórmula 1, ele teria que gastar em torno de $1 bilhão. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e Mario Andretti acabou sim solicitando a sua entrada na maior categoria do automobilismo mundial. De certa forma, ele enviou a papelada para a FIA pedindo para entrar na Fórmula 1 a partir do ano de 2024. Isso realmente seria incrível, mas a FIA não deu muito bola para isso. Na verdade, ela já disse que não é muito a praia dela falar sobre essas solicitações. Não é muito ela que tem que falar sobre isso, e ela não está nem em posição para falar sobre isso. Mas se não é a FIA, quem deveria falar sobre isso? É isso que a gente não entende muito bem, mas Toto Wolff falou mais sobre essa situação e ele não foi muito a favor da entrada da Andretti a princípio. Assim, vamos falar entre aspas, né? Mas ele mesmo disse que essa entrada da nova equipe só poderia acontecer se eles provassem algumas coisas importantes para todos os times da Fórmula 1, tanto financeiramente como em questão de infraestrutura. Situação essa que aparentemente Toto Wolff não acredita que a Michael Andretti tem nesse momento especificamente. E justamente por conta disso, ele não acha que ela deveria entrar na Fórmula 1. Ainda mais pelo fato de que ele acredita que já tem 10 equipes. É muita gente para dividir os lucros da categoria. Mas será mesmo que Michael Andretti não vai conseguir entrar com uma categoria ali, uma nova equipe na Fórmula 1 nos próximos anos, justamente por conta dessa força política de Toto Wolff? Será mesmo que ele tem razão? Será que eles vão ter que gastar aproximadamente $1 bilhão só para entrar na Fórmula 1? Fica ligado, vão assistir esse vídeo até o final para entender exatamente do que Toto Wolff estava falando, o que a FIA falou nesse sentido, mas antes, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então deixa o like porque é de graça. A questão é que Michael Andretti realmente entrou com um pedido na FIA. Ele mesmo tweetou ali no seu Twitter, falou sobre essa situação dizendo que ele protocolou o seu pedido. A intenção dele seria entrar com uma equipe na Fórmula 1 chamada Andretti Global, que seria justamente responsável pela Fórmula 1 especificamente. Mas aparentemente tem diversas situações importantes que ele teria que passar antes de colocar um carro no grid da categoria. E nem a FIA, nem Toto Wolff estão muito interessados nessa discussão hoje em dia, mesmo sabendo que a intenção de Andretti seria iniciar na Fórmula 1 só lá para 2024. E eu sei que muita gente deve estar pensando aí que esse valor de $1 bilhão é apenas aquela multa, entre aspas, o valor inicial que uma equipe precisa pagar para estar dentro da Fórmula 1. Mas você está bem enganado. Na verdade, o que ela precisa pagar é um valor de $200 milhões, não $1 bilhão. Esses $200 milhões seriam mais ou menos como se fosse uma equipe comprando uma parte da própria Fórmula 1 em si. E dessa forma teria a possibilidade, o direito da divisão dos lucros da categoria. Isso significa que hoje em dia apenas 10 equipes detêm os lucros da Fórmula 1, detêm as partes ali da Fórmula 1 de uma forma geral. E a entrada de uma nova equipe teria sim que ter esse valor aí de $200 milhões pago para que ela pudesse dividir em 11 partes esses lucros da Fórmula 1. Mas segundo o próprio Toto Wolff, não são apenas $200 milhões. Na verdade, ele disse que para uma equipe entrar na Fórmula 1 seria em torno de $1 bilhão e 200, justamente porque os $200 milhões são para entrar na categoria, mas seriam aproximadamente mais $1 bilhão para produzir ali a infraestrutura, a estrutura e o desenvolvimento dos carros de uma forma geral.
Olha o que Toto Wolff falou em entrevista. Somos o auge absoluto, essa é a Liga dos Campeões, ou a NFL, e redistribuir franquias em movimento não é como deveria ser. Também não é a intenção da Fórmula 1 e da FIA. Se uma marca real com boas pessoas, financiamento necessário, não é apenas os 200 milhões de dólares, mas provavelmente você precisa de mais cerca de 1 bilhão de dólares se quiser jogar nesse clube desde o início. Então, por que não? A intenção da Andretti Global seria justamente ter duas bases aí ao redor do mundo. Uma lá nos Estados Unidos, que é justamente onde Michael Andretti e Mario Andretti estão hoje em dia, onde eles moram e tem realmente as maiores categorias ali que eles estão hoje em dia, Fórmula Indy e tudo mais, e outra base no Reino Unido, que seria basicamente o coração da Fórmula 1 de uma forma geral. Nessa base do Reino Unido seria desenvolvido os carros da equipe Andretti Global, mas aparentemente esse sonho já não está mais tão próximo de ser realidade como estava nos últimos dias, na verdade. Parece que com esses altos custos que Toto Wolff tem falado, de aproximadamente 1,2 bilhões de dólares, isso tem se tornado um pouco mais distante para os Andrettis. Ainda mais sem considerar aí essa questão da FIA, parece ser um pouco mais indiferente à entrada de Michael Andretti na Fórmula 1. Isso realmente parece mesmo, parece que ela está muito indiferente a essa questão. O The Race entende que a entrada de Andretti na Fórmula 1 inicialmente seria incrível para a categoria, mas para isso eles teriam sim que provar, eles teriam que mostrar para todas as equipes que eles têm sim cacife para estarem dentro da Fórmula 1. Situação essa que já não é tão simples assim como todo mundo sabe, mas que é possível. Outra questão muito importante é que também, segundo o regulamento da Fórmula 1, apenas 13 equipes são permitidas hoje em dia. E a partir daí eu já começo a pensar, será que já não tem outras montadoras interessadas em iniciar equipes na categoria? Vou falar mais sobre isso durante o vídeo, aí mais para o final do vídeo, mas vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Mas Toto Wolff falou mais sobre essas exigências de uma forma geral. Na verdade, ele disse aí sobre esses 200 milhões de dólares e também sobre a questão de que a Andretti precisa provar para todo mundo que ela realmente tem cacife para estar na Fórmula 1. Olha o que ele falou em entrevista. Andretti é um nome significativo, com certeza, e o mercado americano é importante. Toda equipe está se juntando, precisa agregar valor, não é apenas pagando uma taxa de inscrição de 200 milhões de dólares, mas precisa demonstrar, na minha opinião, o que pode fazer por todas as outras equipes, pela Fórmula 1 e pela FIA. Só assim o esporte crescerá. E esse interesse de Andretti nesse momento específico da Fórmula 1, na verdade faz todo sentido para a categoria, já que ela entrou numa questão ali de diminuição de gastos, tanto em desenvolvimento dos motores, quanto no novo teto orçamentário da categoria, que faz sim que ela seja mais barata e possibilite que novas equipes estejam entrando na Fórmula 1. E sabendo quanto a Andretti é uma equipe extremamente importante ao redor do mundo, faz todo sentido que ela queira participar da maior categoria do automobilismo mundial. E Christian Horner até gostou da ideia também da entrada da Andretti, mas ele também tem as suas ressalvas. Olha o que ele falou em entrevista. É ótimo que haja interesse das pessoas que querem entrar na Fórmula 1. O nome Andretti é certamente um nome poderoso no automobilismo. Eles não são os únicos a fazer barulho sobre vir. E Christian Horner reiterou aí falando que justamente isso não é para atrapalhar as equipes da Fórmula 1. Na verdade, o Acordo de Concórdia serve justamente para proteger as 10 equipes que estão hoje em dia no grid da categoria. A intenção é basicamente essa, não permitir que o valor da Fórmula 1, da marca Fórmula 1, não se perca com a entrada de novas equipes na categoria, como já aconteceu em outros casos aí na história da Fórmula 1 de uma forma geral. A gente lembra a HRT, outras diversas equipes. Mas há um critério claro através do Acordo de Concórdia, que deve ser atendido e aprovado. Tenho certeza que eles estão engajados nesse processo. Esse acordo existe para proteger os 10 titulares e não para diluir isso.
Então, isso precisa ser cuidadosamente analisado. E o próprio Franz Tost acredita a mesma coisa que os outros dois chefes de equipe, tanto Toto Wolff quanto Christian Horner. Ele também acha que abrir o capital para mais equipes pode diluir a Fórmula 1 e é necessário que novas equipes provem sim que tem cacife para estar na maior categoria do automobilismo mundial. Somos 10 equipes e acho que 10 equipes realmente boas. No final é uma decisão da FIA e da FOM. Se Michael quer vir com uma nova equipe e se todos os ingredientes estão se juntando e todas as equipes também aceitam, então sim. Caso contrário, não. E agora chegou aquele momento que eu havia falado. Mas será mesmo que o problema é a entrada da Andretti? Ou será que tem outras equipes interessadas em entrar na Fórmula 1 e que sejam mais interessantes para os participantes da categoria? O que eu quero dizer é basicamente que a própria Volkswagen já falou sobre a possibilidade do fornecimento de motores à categoria, entrando com Porsche e com a Audi. Essa é a grande possibilidade. Mas será mesmo que ela não tem o interesse de iniciar duas equipes na Fórmula 1, tanto da Porsche quanto da Audi, e talvez até mesmo da Bugatti também? Essa possibilidade existe, e se 3 equipes da Volkswagen entrassem na Fórmula 1, isso significaria que o regulamento estaria completo. 13 equipes no total e 26 carros no grid. E assim, Michael Andretti não poderia entrar na categoria. Talvez essa resistência seja justamente porque existem outras negociações que nós não sabemos, mas que estão, entre aspas, por baixo dos panos nesse momento. Mas o que você pensa sobre isso? Você acha mesmo que existe a possibilidade de outras equipes estarem interessadas na Fórmula 1 e acabarem criando um grid de 13 equipes de uma forma geral? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Para ser bem sincero, eu acredito que essa possibilidade existe e faz todo sentido, pelo menos na minha cabeça aqui, de que eles estão agindo dessa forma justamente por isso. Pelo menos essa é a minha sensação, galera. Você pode ter uma opinião diferente da minha, como eu sempre digo. Mas enfim, se você gostou da análise desse vídeo, curtiu ele de uma forma geral, não esquece de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para todas as notificações. É só dessa forma que você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!